sempre no nosso meio, Rei Jesus. Amém? Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. As crianças, estão agitadas aqui na frente. Querem ir Elas querem ir para o culto. Vamos orar por elas? Tem mais criança aí, não está querendo vir. Vamos orar primeiro. Pai, nós te agradecemos pela vida dos nossos filhos, dessas crianças. Te pedimos que o Senhor as abençoe e as guarde. Que o Senhor ilumine o coração dessas crianças. Que elas sejam ensinadas lá atrás e que elas aprendam. Sejam iluminadas pelo Teu Espírito e convencidas também por Ele, para que elas possam crer no Senhor de todo o coração. Nós assim as abençoamos, Senhor, dizendo a elas que o reino de Deus, o reino dos céus pertence a elas. Que o Senhor as abençoe e as receba, e que o Senhor fale aos corações delas. Abençoe a vida das professoras, iluminando-as para que ministrem sobre a vida dessas crianças. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode ir, bem devagar. Às vezes eu penso que vai mais pai lá para trás do que criança. Hoje nós encerramos a nossa série de mensagens, né? A Igreja Eleita para uma Missão. Já deu muito pano para manga, né? A gente já ouviu bastante nos bastidores. Mas a gente se mantém firme naquilo que a Bíblia quer passar a nós, naquilo que a Bíblia nos ensina acerca do reino de Deus, acerca das nossas vidas como igreja e acerca da missão que nós temos para este mundo, né? A missão que Deus nos deu para cumprir nesse mundo. Foi lido aqui já, o pastor José já leu, né? Deus nos envia, né, para fazer discípulos de todas as nações da terra. Existe um grande problema, né? E a gente sempre fala, né, já como costume de nossa denominação, a ideia da separação entre igreja e Estado. E eu repito que não existe nenhuma passagem bíblica do Novo Testamento que indica que isso seja contrário, que o Estado deveria interferir na igreja ou a igreja interferir no Estado de alguma forma. Isso para nós é bem claro. Eu acho que você não vai encontrar nenhum versículo, existem vários versículos, várias passagens bíblicas que indicam isso. Até o Cristo nos ensinou, perguntado por várias vezes, por vários partidos políticos da época. Existiam pelo menos 6 partidos políticos na época de Jesus, e você vai ver que Jesus tinha relacionamento com todos eles. Em todos os momentos, eles tentavam defender uma ideia diante de Jesus, algumas coisas Jesus concordava, mas na maioria das vezes Jesus não ia atrás das ideias deles, e muitas vezes Jesus os confrontava. Inclusive, numa delas, né, é bem conhecida de todos, alguns herodianos, juntamente com alguns fariseus, foram perguntar para Jesus se queriam fazer uma pegadinha com Jesus e foram perguntar para Jesus se era lícito era lícito pagar imposto para Roma. Jesus pediu uma moeda. Você conhece essa história? Jesus pegou uma moeda, olhou para a moeda e perguntou de quem que era aquela figura que estava ali na moeda, e eles falaram: essa figura é de César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Existem outras passagens também indicando o contrário, né? Desse vínculo que pode haver, ou deve, alguns acham que deve ter entre igreja e Estado, e que tem, há muito tempo existe isso. A igreja cristã por muitas vezes errou sobre isso e continua errando em muitos lugares do mundo. Mas existe um outro lado também. Religião e política, elas nunca andaram separadas. A religião é totalmente diferente de igreja. Mas religião e política nunca andaram separadas, desde o princípio. Jesus, quando deu essa missão para os discípulos, e como os discípulos viveram principalmente os primeiros 2, 3 séculos da era cristã,
Eles sempre viveram sem nenhuma intenção de ter uma religião ou de ter uma religião para si. Na verdade, muitos deles, por muito tempo ainda, muitos discípulos do Senhor Jesus, continuavam se misturando nos guetos judaicos, continuavam se misturando dentro do povo judaico, chamando os judeus até de irmãos, alguns sendo inseridos e ali eles vivendo como se fosse uma seita judaica, na visão de outras pessoas, dos de fora, mas eles continuavam vivendo sem nenhuma intenção de criar uma religião. Eles nunca tiveram essa intenção no coração. Eu não sei de onde que surgiu isso, até pesquisei e não de onde que surgiu essa ideia. Mas eu sei que em 325, depois de Cristo, num concílio chamado Concílio de Nicéia, que foi muito proveitoso em muitas questões teológicas, diante de um imperador Constantino I, ele estava presente nessa cidade, estava presente nesse concílio, o imperador romano, e a igreja, naquele momento, de alguma forma, ela virou uma religião. E uma religião permitida pelo Império Romano. Agora, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo poderia ser adorado como um Deus, juntamente com todos os outros deuses que existiam em Roma e por todos os outros deuses que eram adorados pelo mundo pagão na época. Jesus também foi colocado lá, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado naquele lugar também, junto com aqueles deuses, para ser adorado também como uma religião permitida em Roma. Até aquele momento a igreja era perseguida. E até aquele momento a igreja, mesmo sendo perseguida, crescia e crescia muito. Talvez foi uma forma do Estado ver que não dava para vencer a igreja por perseguição e matando os cristãos, então vamos se unir a eles. E aí surgiu talvez essa ideia de se juntar e permitir à igreja de ter liberdade religiosa, liberdade de culto, assim como todas as outras religiões. 55 anos depois, no ano 380, Teodósio I, outro imperador romano, ele declara a religião cristã a única religião oficial do Estado romano, do Império Romano. A partir daquele momento, todos os templos pagãos começaram a ser fechados, muitos se transformaram em igreja. Eu fui em Roma, no Panteão. O Panteão é o templo em Roma que se adorava todos os deuses pagãos de Roma. Todos aqueles deuses romanos eram adorados lá em esse Panteão. Hoje ele é uma igreja católica. Eu estive lá, né, esse templo foi construído, foi doado ao Império por um personagem da Bíblia, Agripa. Você já leu esse personagem no livro de Atos, se você ler a Bíblia. Está lá o nome dele, lá em cima do Panteão. Assim. E hoje ele é uma igreja católica. Isso aconteceu em vários lugares. Inclusive, no ano 388, apenas 8 anos depois do cristianismo se tornar a religião oficial do Estado, uma sinagoga judaica, não lembro o nome da cidade agora, foi queimada na Mesopotâmia, não lembro o nome da cidade, dentro do Império Romano, ela foi queimada. E a partir dali começou também o antissemitismo provocado por igrejas cristãs. O início do antissemitismo mais aflorado foi provocado por igrejas cristãs e durante muitos séculos as igrejas cristãs perseguiram os judeus. A gente fala de antissemitismo hoje, mas a igreja que começou com tudo isso. Por causa, afinal, a igreja, na interpretação, dizia quem matou Jesus foi os judeus. Alguns anos depois, menos de 100 anos depois, no ano 476, o Império Romano ruiu. Depois de muitas investidas dos povos pagãos, muita rebeldia de dentro para fora, muitas revoltas, o Império quebrou, o Império Romano deixou de existir. Mas a religião, junto com a política, nunca deixou de existir. E ali começou a todos os reis da Europa, pelo menos por 10 séculos, pouco mais de 10 séculos, todos os reis da Europa eram reis ordenados e ungidos pela Igreja Romana. E assim foi por muito tempo. Inclusive, um desses nações chegou ao Brasil no ano 1500. Você conhece a história, né? E um dos grandes desafios do povo, da nação portuguesa, além de roubar muitas coisas que o Brasil podia dar, né, das riquezas naturais que existem no nosso país, foi também cristianizar ou catequizar os povos que estavam aqui vivendo. Os jesuítas foram responsáveis por toda essa forma de fazer. Uma forma não era evangelizar, porque quando você evangeliza, você prega a palavra e deixa o Espírito Santo convencer. Os povos aqui que moravam aqui, depois os escravos que vieram para cá, e depois todos os povos que vinham da Europa, colonos e tudo mais, eram obrigados a ser católicos, eram obrigados a ser cristãos. Era lei, era regra, não era um Estado laico ainda. E nessa época, não se sabe quando que surgiu isso, nessa época surgiu uma ideia.
uma frase popular na nossa cultura, que existe até hoje. Se funcionar... Não. Passa para mim a capa aí. Isso. Você concorda com isso? Existe isso na cultura, existe na música, existe em filmes, existe um monte de coisa. Tem gente que acredita mesmo que a gente não acredite nisso, mas tem gente que pensa que Deus é brasileiro. É natural do ser humano, desde o princípio, desde a queda de Adão, querer ter um Deus para si próprio. Um Deus da minha família, um Deus da minha nação, da minha cidade. E tanto que aquelas cidades todas, naquela época, tinham deuses. Cada cidade tinha o seu Deus, cada família tinha o seu Deus. Você vai ver isso até na Bíblia, até no meio do povo de Deus. Se você olhar bem lá no livro de Gênesis, você vai observar que quando Jacó foge da casa do seu sogro Labão, Labão persegue ele. E a forma que Labão chega e indaga Jacó é: por que você roubou os meus ídolos do lar? Na verdade, quem tinha levado os ídolos do lar da casa de Labão tinha sido a sua filha, Raquel. Mas ele pergunta sobre isso: meus ídolos do lar. Ele está querendo dizer assim: você tirou o meu ídolo do lar, você tirou o meu Deus da minha casa, você tirou a minha proteção, você tirou aquele que me abençoa, aquele que cuida de mim. Você já tem um Deus, você diz que esse Deus já faz você prosperar, faz você crescer. Por que você quer tirar o meu Deus também? Deixa eu lá com o meu Deus, deixa ele fazer eu crescer e prosperar também. Era mais ou menos essa ideia de Labão. Mas isso mostra que a gente sempre tem isso no coração. O homem natural quer fazer deuses para si próprio. E nós temos muito esse costume de querer ter o Deus, Deus ser exclusivo da gente. A gente vê isso não somente em nações, não somente em famílias, não somente no coração de pessoas, a gente vê isso até em denominações, não vê? Nas chamadas denominações exclusivistas. Né? Quando chega lá, e você vai ouvir assim: somente nessa igreja, nessa denominação, há salvação, e nenhuma outra há. Você já deve ter ouvido essa frase por muitos lugares. Porque isso está intrínseco no homem natural, no homem que quer ter Deus só para si. E a gente muitas vezes faz isso, né? A gente faz isso até na nossa cultura. É muito normal a gente fazer isso, né? A gente, às vezes, até ora para o nosso time de futebol ganhar. Né? Mas esquece que também tem crente que torce para o time que está jogando do outro lado lá. E quem é que Deus vai ouvir? Já viram o jogador ora, o outro jogador ora? Né? E quando eu jogava futebol também eu tinha esse costume de orar. Né? E aí quando eu criei consciência, eu falei assim: não, eu peço a Deus proteção para que ninguém se machuque, para que todos saiam bem de campo. Era isso, comecei a ter consciência sobre isso. E orava sobre isso, né? E não orava mais para ganhar. Né? Mas a gente vê isso ainda, né? O jogador lá, a gente pensa assim: quem é que orou mais, né? Tem uma frase na Bahia, os baianos vão lembrar dessa frase, né? Que diz assim, que se macumba desse certo, o campeonato baiano terminava empatado. Porque todos os times fazem. Né? Misticismo, isso está enraizado no nosso povo. E o nosso povo faz isso. Amém? Eu gostaria de ler alguns textos para introduzir, e depois a gente vai passar os slides aí e tentar entender de onde surge essa ideia aí. Atos, capítulo de número 1. A partir do verso 3, diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a ele e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. É mesmo que Jesus disse lá para Pilatos, né? O meu reino não é deste mundo. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Olha a pergunta. É neste tempo que vais restaurar o reino de Israel?
A cabeça dos discípulos está pensando: Senhor, vai ser nesse momento que agora que tu vai resolver os problemas de Israel, que você vai tirar Roma daqui e você vai restaurar o reino em conformidade com a casa de Davi. É agora que vai acontecer isso que está escrito lá nos profetas, nas promessas. A ideia deles de querer novamente experimentar essa experiência de ter um rei, um Messias governando sobre Israel. E aí Jesus responde para eles assim: não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samária e até os confins da terra. Eles queriam um Jesus exclusivo, como era no Antigo Testamento. O pensamento religioso do Antigo Testamento é um Deus exclusivo de Israel, conhecido na nossa Bíblia em várias passagens como Deus Israel. E eles queriam essa exclusividade, queriam continuar debaixo dessa exclusividade. E Jesus falou assim: não compete a vocês saber essas coisas, o tempo não é de vocês. E não é o que vocês querem nesse momento que vai acontecer, mas é o que é a vontade de Deus. E é quando Ele decidir, isso vai acontecer. Ele vai indicar mais ou menos quando isso vai acontecer. Mas Ele diz assim: compete a vocês agora é que vocês receberão poder para serem minhas testemunhas. Começar por Jerusalém, depois por toda a Judéia, depois também na Samária e até os confins da terra. Confins não é lá do lado de Belo Horizonte, tá? Confins é a ideia de espalhar até chegar nos confins, no final da terra, mais ou menos isso. E aí Jesus, e o texto continua: tendo dito isso, ele foi elevado às alturas. Enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente surgiram diante dele 2 homens vestidos de branco que lhe disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus voltará da mesma forma que o viram subir. Talvez nesse momento eles ainda não entenderam as mensagens dos profetas indicando essa passagem aqui. E aí sim, o complemento de todas as promessas e o reinado completo, pleno do reino de Deus na terra. Mas aí aconteceu o que Jesus tinha profetizado. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? E aí Pedro começa, cheio do Espírito Santo, a pregar o Evangelho. Os discípulos queriam a exclusividade, a princípio. Ainda não tinha descido a revelação do Espírito Santo para eles. Eles queriam uma exclusividade. Deus continua sendo nosso, não é Deus? O Deus é nosso. É o Deus de Israel. E Jesus fala: não, cara, não é por aí. Tem uma promessa e eu tenho uma missão a ser cumprida. E vocês sabem a missão, porque a missão era do Antigo Testamento também, da Antiga Aliança já tinha a mesma missão. Esse Deus que sim, se revelou a Israel e começou de Israel fazer um povo, e desde esse povo crescer e ser abençoado na terra, ele tinha uma promessa de levar e ser luz para todas as nações da terra. E eu vim cumprir essa promessa. E não chegou o tempo ainda do reinado, do reino de Deus pleno, mas eu vim cumprir essa promessa. E eu sou o cumprimento dessa promessa que vai ser através dessa comissão que eu estou dando para vocês. Eu estou enviando vocês para que isso aconteça. Mas eu não vou enviar vocês de qualquer forma, eu vou encher vocês de poder, para que vocês possam testemunhar.
E aí, quando o Espírito Santo desce sobre eles, vocês percebem que eles começam a falar em outras línguas. Alguns acreditam em línguas desconhecidas, né? Em línguas estranhas, mas o texto não fala sobre isso, e a gente percebe isso claramente. Noutras línguas conhecidas, conhecidas não deles, mas de todos os povos que estavam vindo a Jerusalém na festa de Pentecostes. E eles começam a ouvir nas línguas próprias. Começa a completar, e talvez isso comece a chegar no coração dos discípulos. Ora, é isso que Jesus estava falando. Era sobre isso que Israel falhou. E é sobre isso que Jesus está falando agora, que nós devemos partir para o cumprimento da nossa missão, de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho, de levar o reino de Deus ao coração de pessoas de todos os povos, línguas, raças e nações, e não simplesmente deixar ele exclusivo para Israel. E a partir de Israel, essa iluminação. Imagina, depois que isso começa a acontecer e a igreja começa a avançar e começa a crescer, e você vai ver isso, aquela choque de realidade, porque cada nação, como eu falei antes, cada nação tinha o seu próprio Deus. Cada nação, quando não tinha milhares de deuses, né? Tem nações aí que tem mais de 1000 deuses, ou milhões de deuses, né? Então, não sei nem como é que consegue saber o nome de todos eles. Mas tem isso, acontece. E começa a vir aquele choque. Agora o Deus verdadeiro se revelou e cheio de poder, essas pessoas começaram a testemunhar e o reino de Deus começou a ser levado. E como mesma forma que se manifestava entre os judeus, quando Jesus curava enfermos, pregava o evangelho aos pobres, quando ele fazia cegos verem, aleijados andarem, e os demônios serem expelidos, ele dizia, isso é o reino de Deus que chegou. A mesma coisa acontecia na igreja no princípio, as coisas começaram a acontecer nesses povos, e eles olhavam para isso e começavam a se converter, o Espírito Santo ia convencendo eles, e a igreja ia avançando. E a igreja não era uma religião, a igreja era apenas o cumprimento de uma missão dada por Jesus, era apenas relacionamento com Deus. Relacionamento entre si, entre esse povo que Deus estava formando. Mas não tinha nada religioso, até essa ideia de surgir a religião. Infelizmente, o cristianismo retardou. A ideia da religião cristã retardou o princípio, voltou ao legalismo judaico, voltou a velhos princípios judaicos, voltou a questões da antiga aliança sem ser da antiga aliança. E transformou Deus em deuses próprios. E é por isso que talvez no meio do cristianismo, nessa religião romana que foi criada, existem tantos deuses, na verdade, né? Ou tantos santos, como eles gostam de dizer. Mas existem tantas coisas, tantas formas de se manifestar Deus, que eles não sabem também nem o nome de todos. E cada um tem o seu, né? Tem gente aí que tem cidades que tem o seu, e lugares que tem o seu, e cada um tem o seu. E também surgiu essa... Não sei de onde surgiu, eu pesquisei, queridos. E olha que eu fiquei mais de uma semana pesquisando. Da onde que veio essa maluquice? E algumas frases eu separei aí. Não sei se foi eu que apertei, né? Mas vamos ver se deu certo aqui, não. Vai passando, pode passar. Algumas frases de pessoas conhecidas mundialmente, inclusive também nacionalmente, comprovam que isso está na cultura brasileira. Pode passar a última também. Essa última, não somente está na cultura brasileira, mas está espalhada por muitos lugares. Essa última foi de um cientista da NASA, quando os cientistas da NASA eles acreditaram, né, a teoria deles, que o universo é como uma bola de futebol, com vários gomos assim. E aí um dos cientistas falou, se o universo é uma bola de futebol, Deus definitivamente é brasileiro. Tem até um louvor, né, que fala isso, né? Como é que é o louvor? Esqueci do louvor agora. Abençoado por Deus e bonito por natureza. O pessoal acredita que é país tropical, né? Aí o pessoal assim, parece um louvor, né? Porque dentro desse estigma de que Deus é brasileiro, parece um louvor. É quando chega em fevereiro, aí já cansou, aí já não é louvor. Aí é a música do mundo. Essa ideia existe no coração das pessoas e muitas vezes existe até no nosso coração, porque muitas vezes nós fazemos um monte de coisa e clamamos e buscamos a Deus simplesmente porque acreditamos nisso,
que Deus está voltado para abençoar a nossa nação. Se você ligar o YouTube, querido, você vai até ver teoria da conspiração, e muita teoria da conspiração que o anticristo vai nascer no Brasil, ou que ele já está no Brasil, ou que ele já vive no Brasil, e que o Salvador vem do Brasil, sei lá, um monte de coisa maluca que surge aí. Não é Salvador não, né? Porque o pessoal não é louco de falar isso, mas quase como se falasse isso. Qual a origem dessa frase popular? Pode passar. Qual a origem dessa frase popular? Pode passar todos aí, não tem problema. Alguns acreditam, né? Algumas pessoas que eu pesquisei acreditam que é por causa da alegria do povo, das belezas naturais, da ausência de catástrofes naturais, das riquezas da nossa terra, da religiosidade, até do futebol. Eu acredito muito que é da religiosidade. Eu passei a acreditar, depois que eu pesquisei, que é da religiosidade. Depois dessa ideia de portugueses virem para o Brasil e cristianizar o nosso povo, houve um grande sincretismo religioso permitido. A Igreja Católica no Brasil, o culto da Igreja Católica no Brasil não é mais o normal, o natural. É um culto misturado com várias religiões de todos os lugares da terra. E esse sincretismo foi fazendo essa ideia, dessa religiosidade que existe no Brasil, fazer que, poxa, Deus deve ser brasileiro, né? Porque ele se manifesta em todas as religiões que existem no Brasil, das várias formas de culto, e Deus se manifesta, né? E as pessoas acreditam realmente, talvez, que Deus seja brasileiro e tenha abençoado a nossa nação. Não que não tenha abençoado a nossa nação, assim como Ele tem abençoado todas as nações da terra, porque tudo é dele e tudo pertence a Ele. Mas Deus não é exclusivamente nosso. E nós não somos exclusivos. Nós, brasileiros, não somos exclusivos de Deus. Agora, a igreja é exclusiva de Deus, ou deveria ser, né? Exclusiva de Deus. Contei uma história de manhã, e eu vou contar a história de novo, porque pegaram muito no pé do Marconi por causa do muro. O Marconi quis fazer uma analogia e pegaram muito no pé dele por causa do muro. Quem construiu o muro? Aquela coisa toda, né? Só porque ele falou do muro. E mostrou o muro de Berlim. Podia ter usado outro muro, podia usar o muro da tua casa. Não tem casa, mora no apartamento, né? Também é simplificado. Mas é uma analogia, é uma história. Não é literal, tá, queridos? Não houve essa reunião no reino de Deus. Não houve essa reunião lá nos céus. Quando Deus, lá na época de Nimrod, Ele espalhou os homens da terra em várias línguas diferentes, e ali Ele foi criando lugar para esses povos ir, porque Ele tinha que espalhar esse povo para que eles não fossem um, para cumprir o propósito errado. E Ele espalhou o povo nas nações, e aí Ele falou assim, aí os anjos começaram a falar, poxa Deus, como é que tu vai fazer para esse povo agora voltar para Ti e se lembrar de Ti? Calma que eu vou dar um jeito para esse povo se voltar para mim. Quer ver? Nessa terra aqui, eu coloquei o quê? Aí o anjo que cuidava do Japão falou, aqui tem tsunami, aqui tem terremoto. Deus, por que está sendo tão duro com esse povo? Porque esse povo vai ser próspero, esse povo vai ser bem-sucedido. E se eles forem prósperos, bem-sucedidos, eles nunca vão querer me conhecer. Então eu botei isso aqui para eles se lembrar. Porque a gente sabe, né? Quando dá problema, todo mundo se lembra de Deus, até o ateu, né? Isso aqui, chegou o anjo da Rússia. Que Deus, aqui foi sacanagem demais, né? Olha aí, essa neve densa, a luz do dia, ela fica pelo menos ligada aí, né? Pelo menos umas 3, 4 horas por dia, o resto é tudo trevas, tudo noite. E densas neves, esse frio intenso, isso é para eles lembrarem de mim, porque eles também serão uma nação bem-sucedida. E a Inglaterra, chuva o dia inteiro, 365 dias no ano. Aparece o sol, olha, umas 3 horas por ano. Na Inglaterra. Tem misericórdia desse povo, Senhor? Não, assim eles vão se lembrar que eles precisam de mim. Um pouquinho do meu calor. E Estados Unidos, cheio de furacões, aquele F5 que destrói as cidades inteiras, né? Que a gente vê aqueles filmes malucos lá de Hollywood que leva até o avião, né? O avião voa. Na verdade, ele voa, sempre voa, né? Mas ele voa por causa do terremoto, do furacão, na verdade, naquele momento. Os caminhões voam, até vaca, vendo? No filme tem a ideia da vaca voando, né? Você já viu isso aí? A vaca voando. Nos Estados Unidos a vaca voa. Não tem asas, mas voa. E é para esse povo lembrar de mim, porque esse povo vai ser bem sucedido, vai ser próspero. E se não acontecer nada com eles, eles nunca vão se lembrar de mim, de me buscar e de vir até mim. Aí um anjo chegou assim, mas Deus, mas tu quer que esse povo lembre de ti? Esse povo aqui do hemisfério sul, como é que eles vão se lembrar de ti? O Senhor deu para eles um lugar maravilhoso, cheio de belezas naturais, um lugar lindo, um lugar de um povo alegre, um lugar que não tem nenhuma catástrofe natural, Deus,
Um país com um sol praticamente o ano inteiro, um calor, praia, tropical. É o sonho de todo o país. Como é que o Senhor abençoou tanto esse povo? É claro que eles nunca vão se lembrar de Ti, Senhor, porque não tem nenhum problema nesse lugar. Aí Deus olhou para o anjo e falou assim: tu não sabe o político que eu vou colocar lá. É só uma analogia, tá? Não é verdade, essa reunião nunca aconteceu. Porque a gente pensa, né, que Jesus contava algumas parábolas, e tem gente que acredita nas parábolas de Jesus como se fossem literais. É um ensino através de analogias, tá bom? Assim, sabe? Vamos para frente. Existe os crentes, nós crentes, muitas vezes, pode passar, já que não está passando. Existe uma frase muito usada pelos nós brasileiros. E nós realmente acreditamos nessa frase como se um dia nós colocássemos os governantes, todos os governantes cristãos, e o problema na nossa nação ia se resolver. Vou confessar aqui para vocês. Não é porque eu me converti, eu fui convencido a votar num cristão. Diziam para mim, só vote em cristão. A primeira votação que teve foi para deputado. Foi essa votação que nós temos daqui a domingo que vem. Eu lembro de ter escolhido um deputado só porque ele é cristão, não era nem da nossa cidade. E hoje eu defendo a ideia de que votem em candidatos da nossa cidade. Ele ganhou. Oh, vitória, né? O crente ganhou, tal. Agora vai ser bênção, né? A gente pensa essas coisas. Recém-convertido, ainda tomando aquele leitinho espiritual, né? Apesar de já ter lido a Bíblia toda, mas ainda estava crescendo. Muita coisa que eu precisei aprender no caminho, e errei muitas vezes. Não deu 2 anos e esse senhorzinho que eu votei, crente, cristão, foi pego, né? Estava sendo acusado, condenado, numa CPI chamada Máfia das Ambulâncias em Santa Catarina. A gente pensa isso. Mas, infelizmente, isso não é uma verdade. Há corrupção na nossa igreja também. Há corrupção na igreja brasileira também. Há corrupção no povo. Infelizmente, eu gostaria que fosse verdade, mas não é verdade. E esse versículo é muito mal utilizado, muito mal interpretado. Se for fazer uma boa exegese desse texto aí, você vai ver que o autor está falando da nação de Israel. E também da missão. Esse salmo fala muito da missão, da ideia da missão, de Deus cuidando de todos os povos, de todas as nações, das nações estrangeiras também. Mas a ideia é, como é feliz a nação cujo Deus é o Senhor, Deus é o rei da nação. Deus já, você lembra, eu já falei sobre isso, Deus já foi o rei da nação de Israel, eles não precisavam de reis. Até que eles decidiram ter um rei. Como é... Opa, passou. Eu passei, não. O povo que ele escolheu para lhe pertencer. Eu acho linda essa frase. E Deus escolheu aquele povo, elegeu aquele povo. Nós hoje somos os eleitos de Deus, a igreja eleita para uma missão, para um cumprimento. Naquele momento, eles foram escolhidos para aquilo, para ser povo de Deus, para revelar as belezas, as maravilhas de Deus, assim como nós fomos eleitos em Deus, para revelar as maravilhas de Deus, daquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Nós fomos assim como aquele povo também foi. Eles falharam no seu ministério. Mas é sobre aquele povo que Deus está falando nesse versículo. Não quer dizer que nós, tendo um rei, um líder cristão, nós seremos abençoados. Ou a nação será abençoada por causa disso. Deus não abençoa por causa de pessoas. E sempre quando Deus faz e cumpre o seu propósito, lembre-se de Jesus sempre, queridos. Quem é o Rei dos Reis? Quem é o exaltado sobremaneira? Quem é o Senhor dos Senhores? Mas você lembra de Filipenses, quando Deus fala assim, ele começou de onde? Da humildade. Foi humilhado. Humilhou-se a si mesmo, até a morte e morte de cruz. Quando ele se humilhou-se a si mesmo, até a morte e morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente. Aqui, de baixo para cima. É assim que Deus faz transformação. É assim que Deus faz mudança. É assim que Deus reina. É assim que Deus ensina a liderar, servindo.
E aí Deus o exaltou soberanamente e o fez Rei dos reis e Senhor dos senhores, na qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Existem dois grandes problemas, pode passar, dois grandes problemas dessa interpretação mal feita. Primeiro, nós ficamos presos às fáceis. Fáceis. Para líderes com interesses. E o Brasil é um problema muito grave, porque eu nunca vi no mundo um país com tanto privilégios do que no Brasil. Eu vou dar um exemplo claro. Nós temos 16.293 sindicatos no Brasil. Se não me engano, o segundo que mais tem 130 do mundo. Eles estão buscando o quê? Direitos? Não. Porque a essência, o conceito da palavra direito é busca de justiça. Se há desigualdade, não é justiça, então também não é direito. Se eu busco privilégios, ou busco algo somente para a minha classe, em detrimento de outra classe, ou sendo maior, querer ser maior do que outra classe de trabalhista, por exemplo, isso já não é mais direito, isso é privilégios. E o Brasil é cheio de privilégios. São, se não me engano, 11 mil e pouco sindicatos de trabalhadores e mais 5 mil e pouco sindicatos de empregadores no Brasil. Para vários tipos de classes possíveis que você imagina. Todos em busca de privilégios, não de direitos, queridos. E o Brasil é um grande país de privilégios. E você acha que aquela cambada de pastor que está lá em cima está em busca de direitos do povo? Existe uma grande briga. Eu falei de manhã, eu vou falar de novo. Eu sei que vão usar contra mim, se cortarem aí na internet, vão passar, vão usar contra mim. Mas eu já vou dizer de antemão, eu sou totalmente contra o aborto. Totalmente, 100%. Eu discutia no direito. Fui formado em direito. Na faculdade eu já discutia. Eu sou totalmente contra o aborto legal. Eu sou totalmente contra. 100%. Mas eu não acredito que uma lei vai mudar pessoas. E nenhuma lei nessa terra vai fazer pessoas se tornarem cristãs. E uma das grandes bandeiras dessa grande galera aí que quer privilégios e poder é falar do aborto, porque é uma linguagem nossa. Nós somos contra o aborto porque nós somos a favor da vida. Todo cristão, todo filho de Deus é a favor da vida. Ele, claro que é contra o aborto. Mas eles usam isso aí simplesmente para ganhar poder. Mas eu nunca vi nenhum desses políticos que brigam erroneamente por isso, fazer alguma causa para os 9 milhões de crianças que estão em total estado de miséria no Brasil. Não tem nenhuma proposta para mudar a situação dessas 9 milhões de crianças. São crianças como aquelas que estão sendo mortas na barriga das mães. Eles não fazem nada, nenhuma proposta para mudar essa situação. Eles não são a favor da vida e nem a favor da criança, eles são a favor dos privilégios e dos poderes que eles têm. Dizem que o Brasil é um Estado laico. Já foi uma forma que usaram para falar da gente e tentar destruir a nossa forma de falar aqui, porque o Brasil é um Estado laico, essas coisas nunca vão acontecer no Brasil. Eu também acredito que nunca vão acontecer. Espero que também nunca aconteça os pensamentos que eu tenho e as minhas constatações históricas do passado. Espero que nunca aconteça no Brasil. Mas a minha preocupação não é essa. Dizem que o Brasil é um Estado laico. Vou falar dos dois lados mal agora, tá? Um pouquinho dos dois lados. Eu vou falar, quando eu falo de um, tenho que falar do outro, né? Assim que me ensinaram, né? Que falar do mal dos dois. Né? Em 2009, o nosso então presidente, que quer voltar ao poder, junto, numa aliança assinada com o Estado do Vaticano, ele ratificou algumas premissas que tinham nessa aliança do Brasil com a Igreja Católica, coisa já de antiga, já desde a época que o Brasil não era um Estado laico. E eles ratificaram isso, mesmo o Senado sendo contra na época, mesmo muitos políticos evangélicos serem contra na época, mas como é um acordo entre países, acabou sendo ratificado. Para ganhar moral com a igreja, porque os outros lados também só têm interesse. E eu tenho um sonho aqui, eu gasto um monte de dinheiro para reconstruir isso aqui, né? Tem várias cláusulas, várias coisas que surgiram desse acordo, mas eu gostaria, por exemplo, que nosso lugar aqui de culto, né? Esse lugar aqui que a gente só é igreja quando vocês estão aqui, quando nós estamos aqui, eu gostaria que fosse reformado com dinheiro do Estado também.
Mas toda igreja católica no Brasil tem o direito de ser reformada pelo Estado, sem gastar um tostão vinda do Vaticano, que é um dos mais ricos do mundo. Tudo por acordo político. É laico? Isso não é direito, isso é privilégio. Ah, mas são patrimônios tombados. Beleza, tem várias igrejas luteranas lindíssimas que não são patrimônio tombado e que não têm o mesmo direito, porque um tem privilégio e o outro não tem privilégio. Agora, falando do governo atual, foi perdoado uma dívida fiscal das igrejas evangélicas brasileiras no valor de 1,4 bilhões de reais de contribuição social. É privilégio. Ou faz para todas as religiões, ou não faz para ninguém. Isso se torna direito quando você perdoa de todos, não somente de uma classe. Isso é privilégio. Essas pessoas não estão interessadas nesses conceitos, nessas ideias. Alguns podem ser que estão interessados, mas não acredite nesses falsos profetas. Nesses falsos profetas que estão interessados em abençoar e fazer o povo prosperar, mas fica lá o bigodinho falante, fica lá na televisão dizendo: doe o seu aluguel, dê a oferta do seu aluguel, o aluguel de um mês, dê para a igreja. Ele está interessado no dinheiro de vocês, está interessado no dinheiro do povo dele, não está nem preocupado com o povo dele, porque tem gente lá na igreja dele, com certeza, que passa fome, tem dificuldade, e ele não se preocupa com isso, ele se preocupa com o seu próprio bolso. Ele tem coragem de viajar usando o dinheiro do Estado. E é rico. É para falar dos dois, né? Isso é privilégio, queridos. Isso não é direitos. Quando votar em alguém, você deve votar, sim, com princípios e valores. Votem, sim. Se você achar alguém que é cristão, com princípios e valores, alguém que é preocupado com as pessoas e preocupado com o bem de todos, votem nessa pessoa. Vote nessa pessoa. Mas não se engane com pessoas que só estão interessadas em ter o poder e você se tornar uma massa de manobra para essas pessoas. Não se torne massa de manobra para essas pessoas. Só estão atrás de objetivos pessoais. O segundo é o intrínseco, a gente falou isso desde o início. De todo ser humano desejar um Deus que seja a sua propriedade. Um Deus nacional, tribal, familiar ou até pessoal. Isso eu já falei. Pode passar. Isso é um grande problema grave de usar aquele versículo. Mas olha o que Jesus disse sobre esse povo, da qual o versículo falava. Lá de Salmo 33. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Quem veio? Quem veio? Jesus. Para o que era seu. Quem era o seu? Quem era o seu? Quem era o seu? O povo da antiga aliança. Pode falar Israel. Só para botar entre aspas, Israel é um estado laico hoje, tá? Alguns deputados israelenses querem transformar Israel novamente num estado judeu. O primeiro-ministro foi contra, e é um estado laico, tanto que nós podemos viajar a Israel, e sendo cristãos, e podemos ter igrejas cristãs em Israel, existem mesquitas árabes em Israel, porque é um estado laico. Veio para o que era seu, os judeus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Pode passar. Vamos voltar para o versículo da origem, onde tudo começou. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Da onde que Pedro tirou essas 4 palavrinhas que falam da gente, daqueles que creram no seu nome, daqueles que foram recebidos como filho de Deus, daqueles que foram povo, foram feitos povo, como diz Isaías, aqueles que não eram povo, mas foram feitos povo, e eu colocarei ciúmes em vocês, Israel, porque eu vou chamar um povo, que não é povo hoje, mas eles serão meu povo. Deus fala assim para Isaías, Isaías fala para o povo. De onde que ele tirou essas questões aí, essas ideias? Pode passar. Geração eleita. Pode passar. Para mim, por favor. Geração eleita. O livro de Gênesis, quem conhece um pouquinho de hebraico,
é dividido em toledotes. O que é toledote, pastor? Geração. Você vai ver lá no livro de Gênesis, geração de Adão, geração de... Adão eu sei que não sei se tem, mas geração de Sete, geração de Noé, a geração de Sem, geração de Terá, geração de Abraão, geração de Isaac, geração de Jacó. Aí quando fala geração de Jacó, você vai ler lá no capítulo 37, se não me engano, de Gênesis, geração de Jacó, e aí você pensa, vai contar a história de Jacó. Não, aí começa a contar a história de José. Olha lá. Acaba ali. A última toledote, a última geração. O livro de Gênesis é dividido assim. E o capítulo 11 diz assim, são estas as gerações de Sem, versículo 10. Depois diz, são estas as gerações de Terá. Terá gerou Abrão, versículo 27. E aí em Gênesis 12, versículo 1 a 3 diz assim, ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão foi eleito por Deus. Você lembra em algumas conversinhas do povo judeu com João Batista, e depois também com Jesus, nós somos filhos de Abraão, e aí Jesus ainda fala assim, eu vi Abraão. Aí eles queriam matar Jesus, né? Porque Jesus disse que viu Abraão, né? João Batista diz assim, não digam vocês que vocês são filhos de Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Eles carregavam isso com eles, nós somos o povo de Deus, eleito por Deus, nós somos a geração eleita, porque nós somos filhos de Abraão na carne. E aí Paulo vai ensinar, porque Abraão foi circuncidado, fez aliança com Deus, primeiras alianças, aliança abrâmica, aliança da circuncisão também. E Abraão foi circuncidado na carne, e aí Paulo vai dizer que nós não somos circuncidados na carne, mas somos circuncidados dentro do nosso coração. E também vai dizer que nós somos filhos de Abraão pela fé. E aí Pedro usa a ideia de geração eleita por causa de textos como esse do livro de Gênesis. Nós somos a geração que foi escolhida por Deus para uma missão. A missão de Abraão como povo era, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu escolhi você, Abraão. De ti eu farei uma grande nação, e essa nação tem uma responsabilidade, ser luz, para que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Pode passar. Nação santa, sacerdócio real. Êxodo 19, versículos 5 e 6. O povo estava saindo do Egito, todo preocupado com o que ia acontecer, saindo do Egito, de uma terra que eles já estavam acostumados a viver por 430 anos, já algumas gerações moravam ali, viveram ali. E aí o povo está saindo para ir cultuar a Deus, lá no deserto, mas também para uma terra prometida. E aí Deus, através de Abraão, fala assim ao povo, agora se me através de Moisés, fala ao povo, agora se vocês me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Toda a terra é minha, mas eu escolhi vocês para completar uma missão. Sejam fiéis e guardem a minha aliança. Eu estou tirando vocês daqui, da escravidão, libertando vocês, não simplesmente para libertar porque eu quero ser bonzinho com vocês, mas eu quero que vocês, pela promessa que eu fiz a Abraão, a todas as nações da terra, eu quero que através de vocês, essa promessa seja cumprida. Eu vou levar vocês, e todos os povos da terra, e todos ao redor de vocês, vão ver as maravilhas que eu fiz através de vocês, por causa de vocês, por o amor que eu tenho por vocês, porque vocês são meu tesouro pessoal. Mas eles vão ver, e muitos deles vão se arrepender, vão se converter e vão se achegar a mim. Lembra quando a gente leu o livro de Atos ali, no capítulo 2, que começaram a falar em línguas daqueles povos, eles falam assim, judeus e alguns que tinham se convertido ao judaísmo, tinha muitas pessoas de outras nações que já tinham se convertido ao Deus de Israel. E essa era a ideia de Deus, e Deus fala assim, vocês serão um reino de sacerdotes, vocês serão uma nação santa. Pode passar.
Povo exclusivo de Deus. Não é o contrário. Não é um Deus exclusivo do povo, é um povo exclusivo de Deus. Deus não é propriedade nossa, nós somos propriedade de Deus. Em Jesus, nós fomos comprados para sermos propriedade exclusiva de Deus. Nós fomos libertos para sermos propriedade exclusiva de Deus. Usei outra frase da Torá, Deuteronômio, existem várias que falam disso no Antigo Testamento, mas eu escolhi uma frase, um versículo do Antigo Testamento, Deuteronômio 7:6, do Pentateuco, que é a parte principal do Antigo Testamento para o povo judeu. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Aquele versículo, quando João fala lá que Jesus veio para o que era seu, tudo isso representa ao que era antigamente. Mas quando Pedro fala isso, na sua carta, no capítulo 2, no verso 9, ele está dizendo, vocês são. Não é substituição, não, queridos. Não é substituição. É como se fosse um enxerto. Nós fomos chamados para ser parte do mesmo povo. Não mais uma nação exclusiva, não mais uma nação territorial, mas sim parte do mesmo povo. Agora nós somos dele. Nós não éramos povo, mas passamos a ser povo. Não existe uma substituição como muitos acreditam. Não existe dois povos. Em Cristo existe um povo só. Paulo vai falar, não há mais judeu nem grego. Todos são um em Cristo. É um povo só. Agora nós fazemos parte daquele povo e todas as promessas sim estão sobre nós, mas não sobre nações exclusivas na terra, não sobre famílias exclusivas na terra, não, mas sobre todos os povos. E em nós está se completando a palavra que foi dita a Abraão, nós estamos sendo benditos, a nossa família, a nossa casa está sendo abençoada por causa da promessa de Deus a Abraão, está se cumprindo. Em Jesus nós somos benditos, nós somos abençoados, Ele fez seu povo, e Ele tem cuidado de nós, Ele tem abençoado as nossas vidas. Sim, pode passar, a última. Sim, Deus se revelou a uma família, a família de Abraão. Deus se revelou a uma nação específica, a nação de Israel. Mas em Cristo, Ele é o Deus de toda tribo, língua e nação. Ele não é um Deus exclusivo do brasileiro e de nenhuma nação da terra, nem mesmo mais um Deus exclusivo de Israel. Mas foste morto, Jesus foi morto e com o teu sangue tu compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus e eles reinarão sobre a terra. Amém? De toda tribo, língua, povo e nação. Existem um grande medo na nossa nação, um medo que está sendo falado muito entre os evangélicos, principalmente por esses líderes interesseiros que criaram essas conspirações. Sim, é verdade. Existem realidades terríveis em algumas nações de um lado. Mas Deus nunca vai deixar de ser Deus em nenhuma dessas nações. Existem lugares que estão sendo perseguidos agora, né? A Igreja Católica, principalmente, está sendo perseguida em uma dessas nações, mas Deus nunca vai deixar de ser Deus. Eu falei aqui, não é porque nós vamos colocar uma pessoa lá que isso vai representar um avivamento. O avivamento não acontece de cima para baixo, eu falei, o avivamento começa de baixo para cima. O avivamento começa em nós, começa pelo povo. Se o teu povo que se chama pelo meu nome, clamar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu o ouvirei dos céus. Sararei a sua terra. O avivamento sempre começa de baixo para cima, pelo povo e nunca pelo rei. Jesus foi a mais humilde posição de todas. Sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas se fez carne, homem. E entre os homens ele foi servo. Ele foi até a mais baixa posição possível. E depois da mais humilhante das mortes que poderia haver, ele se entregou e foi à cruz ser crucificado.
Foi aí que Deus o exaltou soberanamente e fez Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. E ele fala, toda língua, está falando de toda a terra, toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Eu falei que muita gente que acredita que por causa de leis cristãs, o povo vai se tornar cristão. Não vai se tornar cristão por causa disso. Isso é Antigo Testamento e é uma ideia judaizante. Que se eu vou obedecer a lei, eu vou me tornar cristão. Não vai, queridos. E eu falei para vocês, a Dinamarca, já citei a Dinamarca e vou citar de novo a Dinamarca. A Dinamarca não é um estado laico, é um estado cristão, de fé, de confissão cristã, luterana. Lá existem leis cristãs, buscando justiça social, porque o cristianismo também é justiça social, direito para todos, iguais para todos. Lá existe isso lá na Dinamarca. Não existem muitos privilégios, não existe corrupção, é o país menos corrupto do mundo. É tudo bom, eu gostaria de morar na Dinamarca. Eu queria que meus filhos morassem lá. Mas é lá que hoje existe 80% de ateus e agnósticos. Ter leis cristãs, ter reis cristãos, líderes cristãos, não garante que o povo vai ter um avivamento. Muito pelo contrário, a Dinamarca vive uma grande apostasia há alguns anos já, algumas décadas. Igrejas vazias e uma grande apostasia está sendo vivida na Dinamarca. Apesar de toda a riqueza e apesar de tudo estar consertando, tudo está bonitinho. Pelo contrário, lá na China, existe uma das maiores perseguições do mundo. Igrejas são queimadas, destruídas. Você já deve ter visto vídeo de tratores destruindo paredes, derrubando igrejas, de pessoas se colocando na frente, eles passam por cima mesmo, se duvidar, e matam todo mundo e destrói a igreja. Crianças, sim, pais cristãos, os seus filhos estão sendo raptados, estão tomados pelo Estado, porque o Estado não permite que os pais cristãos ensinem os seus filhos acerca de cristianismo na China. E a gente imagina, uma nação assim não vai experimentar avivamento. Uma nação assim, o povo não vai querer se converter. Dados do Portas Abertas, hoje são 96 milhões de cristãos na China. Há uma previsão, por pesquisas, devido ao crescimento dos últimos 10, 15, 20 anos, esse crescimento chegar a 96 milhões, existe uma previsão que se continuar o crescimento no mesmo ritmo, não precisa nem aumentar, se ele continuar no mesmo ritmo, em 2030 serão 300 milhões de cristãos na China. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Eu tenho certeza absoluta que logo, logo, o governo, para tentar impedir isso, vai fazer acordo com a igreja. E tem muito cristão que vai cair e, infelizmente, talvez o avivamento pare. Porque é assim que se faz. Quando se une, se junta, dá errado. Porque nós não dependemos de Estado. Você é filho de Deus, você não depende de Estado. Você não depende de político. Você depende do rei que governa a sua vida. É isso que nós temos que voltar ao princípio e aprender a depender novamente de Deus. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ao redor de todas as nações da terra, não depende de político algum, não depende de ninguém, depende de Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso soberano. E a gente precisa aprender isso. É por isso que domingo que vem, antes de você votar, você vai orar. Você vai buscar em Deus. Como homem carnal, meu desejo, porque eu venho de uma família que gosta muito de política, e eu tenho as minhas escolhas, sigo também princípios e valores, mas eu gosto sempre de orar também. Eu tenho meu conselho, se possível, votem em gente da nossa terra. Por favor, votem em gente da nossa terra. As duas últimas grandes obras federais da nossa cidade que vieram com dinheiro parlamentar foram Oswaldo Reis na década de 80 e a Contorno Sul na década de 90. Você que é de fora não sabe o que é isso. Nós estamos há mais, de 30 anos sem ver uma grande obra feita pelo governo federal. Assim como essas grandes avenidas que nós tivemos. Oswaldo Reis, aquela que vai para Balneário,
E a Contorno Sul, você sabe, a última entrada de Itajaí, a entrada sul de Itajaí. Na época do último deputado que foi de Itajaí, o último deputado federal de Itajaí. Então, o meu conselho é votar em gente de Itajaí, porque vai trazer dinheiro para Itajaí. Tem gente fazendo campanha para deputado de Jaraguá do Sul, nada contra Jaraguá do Sul. Mas o cara, na última, ele já foi deputado federal, está tentando se candidatar, e tem muito carro dele aqui nessa cidade. Eu vi carro dele. E eu gosto de falar assim, na última vez ele foi confirmado por uma pessoa aqui, hoje de manhã, ele levou 11 milhões para Jaraguá do Sul e deu 400 mil para Itajaí. Vota no cara de lá, então. Aí depois reclama que falta creche, que falta escola, que as ruas estão ruins. Vota no cara que é cristão lá da Chapecó, lá de Lages. Deve ter cristão aqui também. Se você quer votar em cristão, deve ter. Eu acho que deve ter deputado estadual, deputado federal. Vote em gente da nossa terra. É o meu conselho, mas é carnal, tá? Você deve orar e você deve escolher. E essas são as eleições principais, porque são eles que fazem as nossas leis. A gente está tão preocupado com o presidente e com o governador. Quero botar um governador cristão, apoiado por um presidente cristão. Hoje eu vi um vídeo e ele gravando algo anticristão. Muitas igrejas, principalmente pentecostais, iam ficar abismados. Eu nunca vou votar nesse cara. Se não soubesse quem é o número lá, ele não ia votar no cara. O candidato a governador do nosso estado se declarou maçom num vídeo e fez apelo às ações votar nele. Se você vota em cristão e não quer votar em outro, não vota no cara, então. Mas não é isso. Se ele tem a melhor proposta, vota no cara. Você não está elegendo um cara para ser pastor da sua igreja. Você está elegendo um presidente, um governador e deputados. Escolha bem, ore, para que quem for lá tenha misericórdia. Essa é a oração que nós devemos fazer pelos nossos líderes e autoridades. Que tenha misericórdia do povo que aqui vive. Nós precisamos sim, e nós queremos ver o Brasil mudar. Ai, como eu queria morar no Brasil das propagandas eleitorais. É o grande sonho morar no Brasil das propagandas eleitorais. Mas não há esperança nos políticos. A esperança do Brasil é Jesus. A esperança do Brasil é Jesus. A igreja precisa continuar fazendo o seu papel. Amém? Vamos colocar de pé? Cante essa canção. Nós vamos orar depois.